É bom, não pode? É isso? Bom, não pode? Glória a Jesus. Glória a Deus. É uma alegria estar aqui com vocês. Desculpa, irmãos, aí o louvor, né? A gente não está acostumado a fazer isso. Então, eu ministro muito pouco louvor, né? Então você viu que só música velha, né? Não tinha muita coisa nova, não. Mas, para a gente adorar o Senhor e bendizer o seu nome por tudo aquilo que Ele tem feito, isso é maravilhoso quando a gente adora a Jesus, quando a gente coloca o nosso coração diante dele. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Quem aqui tem grandes batalhas? Já teve grandes batalhas? Meu Deus. Grandes dificuldades, grandes dúvidas. Quem aqui está passando por uma grande batalha? Meu Deus. Significa que se você está passando por uma grande batalha, é porque você terá uma grande vitória. Amém? Em nome de Jesus. Grandes batalhas, grandes vitórias. 2 Samuel, capítulo 23, versículos 11 e 12. Conta uma história que você já deve ter ouvido, mas eu queria trazer aqui para nós o que Deus colocou no meu coração nessa noite. E diz assim: e depois dele Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Eli, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, ele então se pôs no meio daquele campo e o defendeu, ferindo os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Aleluia. Pai, nós colocamos nosso coração diante do Senhor, nossos ouvidos espirituais para aquilo que a tua palavra é. Que seja como o pregador da antiguidade disse, que a palavra seja o fogo e que o nosso coração seja como um capim, Senhor. Incendeia-nos e traz-nos, Deus, a tua palavra dentro de nós. É o que clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, as grandes batalhas aí que a gente precisa na família. Quem aqui não tem problema na família? Talvez grandes batalhas a gente enfrenta na vida financeira, no trabalho, às vezes nos relacionamentos. O inimigo ele realmente trabalha dia e noite para que a gente seja infeliz, para que sejamos derrotados. Mas eu quero falar com você nessa noite 3 conselhos para a gente ter grandes vitórias. Amém? Quantos conselhos? 3 conselhos para a gente ter grandes vitórias. Todo problema que você tem que virar um testemunho. Amém? Todo problema que a gente tem, coloca isso na sua mente, coloca isso no seu HD aí, né? Que toda vez que aparecer um problema, significa que você terá um testemunho. Amém? Em nome de Jesus. Então, o primeiro conselho para a gente ter grandes vitórias é: permaneça firme e não desista. Talvez você já ouviu isso tantas vezes, né, querido? Permaneça firme, não desista, não retroceda, fique firme. Mas a gente aprende aqui nesse texto que esse homem, esse guerreiro chamado Samá aqui, ele permaneceu firme, ele não desistiu, ele não cedeu o terreno, ele não voltou para trás. E é engraçado que diante de um monte de pessoas, dezenas de pessoas que estavam ali, o único que permaneceu firme, ele foi o único que não cedeu o território, e os demais todos fugiram. E ele ficou ali sozinho e disse: não, isso aqui é meu, é da minha terra, e ninguém vai levar isso. E sabe que às vezes quando as dificuldades aparecem, as pessoas elas fogem. Tem gente que foge, tem gente que na hora do aperto, ela te abandona, ela deixa você, porque ela não quer passar por aquilo ali, tem medo, né? Agora, querido, ninguém ganha nada na vida fugindo. Você já viu alguém que ganhou alguma coisa fugindo? Não tem. Todos aqueles que se posicionam, que permanecem firmes, que enfrentam os desafios, eles vencem e eles têm testemunho. Agora, quem foge não ganha nada. Ninguém tem vitória fugindo.
E as pessoas que conquistam algo são as pessoas que perseveram. Quem persevera vai conquistar. Jesus mesmo disse: aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida, a coroa de glória. Então que a gente precisa permanecer na fé, a gente precisa permanecer no amor, a gente precisa permanecer no compromisso, a gente precisa permanecer e perseverar na palavra de Deus. Se você quer vitórias, você precisa aprender a perseverar. Não sei se você já viu, eu não gosto de Instagram muito, eu gosto mais de Facebook, porque eu sou velho, então, né, se tivesse Orkut, eu estava lá no Orkut. Mas eu não gosto de mexer no Instagram, eu gosto de mais no Facebook. No Facebook tem, no Instagram deve ter também, aquele vídeo, aquela foto de duas pessoas cavando um buraco, um poço para encontrar comida, ou para encontrar ouro, para encontrar algum tesouro. E um de um lado pega, já cavou tanto, e ele chega naquele momento ali, e ele fala assim: eu vou desistir, pega a canequinha, a pá que ele estava ali, desiste e vai embora. Enquanto o outro desenho, né, está ali a mesma pessoa também que cavou um monte e tal, e ele está ali perseverando, e ele não desiste. Só que o fato é que a próxima enxadada que ele der, a próxima picareta que ele colocar ali naquela parede, ele vai encontrar o tesouro que ele estava precisando. E ele só encontra porque ele perseverou. E às vezes, querido, o nosso milagre está a um passo. Às vezes o nosso milagre está a uma oração. Às vezes o nosso milagre está em abrir um versículo da Bíblia e ler ele, e meditar e crer mais uma vez. Às vezes o nosso milagre está ali no próximo culto, na próxima reunião, né, na próxima célula. Então a gente não pode desistir. A gente precisa permanecer firme. Hoje nós estamos vivendo gerações que elas são gerações que, a geração que ela não tem muita paciência para nada, ela quer tudo rápido. Na escola, nós vamos conversando no carro que hoje há uma dificuldade de músicos nas igrejas, né? Talvez nas grandes igrejas não, mas nas igrejas menores há uma grande escassez de músicos, porque hoje o jovem não quer mais ficar uma hora estudando guitarra, teclado, ou qualquer instrumento, né? Ele quer uma coisa rápida. E tem coisas na vida que não são rápidas. Para você construir uma família, para você construir um lar, não é ir lá no cartório casar e assinar um papel. Você vai ter que passar muitas noites, muitos dias, muitas noites, madrugadas de discutir a relação, de resolver os problemas, e de ter que acordar no outro dia sem ter dormido para ir trabalhar e voltar, e depois no mesmo dia de novo, mais uma discussão, para que as coisas vão se acertando, vão se ajeitando. Então as coisas boas, algumas coisas, elas não são rápidas, elas não são fast food, elas não são rápidas assim, elas precisam de tempo, de dedicação. E essa geração de agora, ela não tem esse tempo. A internet está tudo muito fácil, está tudo muito rápido, e isso vai desacelerando a vontade do cérebro de trabalhar. Porque o cérebro quer o quê? Você acha que o teu cérebro quer trabalhar o dia inteiro? Ele manda esse comando: não, você precisa trabalhar o dia inteiro. Não, ele vai dizer assim: você precisa descansar. O que é melhor, irmãos? Trabalhar o dia inteiro ou deitar no sofá e assistir uma live da igreja, um louvor, ou um filminho? Claro, não é verdade? Então, hoje, essa questão de perseverar não é uma coisa tão nítida, ou tão real na vida da gente, das pessoas. E na igreja, da mesma forma. Depois pandemia, não sei aqui, né, mas pós-pandemia, muitas igrejas, a minha igreja, as pessoas vão no culto, faltam dois, vão dois, faltam um, não vão. Eu tenho dizimistas na igreja, irmãos, eu tenho membros da igreja, dizimistas fiéis, que eu acho que não vão na igreja faz uns 6 meses já. E tem um deles, na igreja, a casa dele é na frente dele. Mas é uma bênção, né? Mas perdeu algumas pessoas perderam essa coisa da igreja, de perseverar nos pontos,
né? Porque entrou online, assistia em casa, que não assistia nada, né? No começo ainda assistia, a galera assistia, porque era necessidade, mas depois, você está ali assistindo uma live, vou fazer uma pipoquinha, vou comer uma manga no meio da administração. Não, aí a coisa, né? A criança chora para lá, corre para cá, vai no banheiro, enfim, não, aqui na igreja a gente não vai no banheiro nem bebe água, né? Aqui não, né, irmãos? Fica saindo para beber água no banheiro, não, na minha igreja também não, irmãos. Então essa questão de perseverar, de uma maneira geral, ela ficou uma coisa mais difícil da gente ver. As pessoas abandonam as coisas rápidas demais. As pessoas hoje abandonam os empregos rápido demais, não é verdade? Só entra no emprego, gostou muito do emprego, trabalha 3 meses e vai embora, 6 meses e vai embora, quero algo melhor. Antigamente a gente achava um emprego, se agarrava nele e ficava ali, né? Uma vez eu estava trabalhando, no meu primeiro emprego, trabalhei 1 ano, daí chegou as férias, a minha patroa chegou e falou assim: Daniel, chegando as férias aqui, está aqui o teu acerto, né? Boas férias, tchau. Eu assinei todo aquele papel, veio uma bolada ali, eu gastei tudo nas férias. No dia 5 de janeiro, vou voltar a trabalhar. 15 de janeiro, sei lá, voltei a trabalhar, entrei lá, trabalhei o dia inteiro. Minha patroa passou, eram 2 patroas, uma passou, olhou, eu trabalhava no estoque, na expedição, uma passou, olhou assim, pegou e foi embora. Aí depois a outra pegou, olhou, pegou e foi embora. Aí, tá bom, né? No final da tarde, uma delas me chama no escritório e disse: Daniel, tudo bem com você? Sim, tudo bem, tudo ótimo. Então, por que você está aqui? Eu falei: as férias acabaram. Você disse: mas você foi demitido. Você assinou o teu acerto. Não, mas a senhora não me mandou embora, a senhora não me falou que eu estava despedido. E agora? Eu quero trabalhar. Então fica aí. Então fica aí. Já que você quer trabalhar, fica aí. Aí trabalhei lá mais um bom tempo, né? Então, e hoje não, né? Hoje as pessoas, elas têm um emprego, elas não se agarram naquilo, elas não constroem uma vida ali com aquela empresa. Quando são empresas menores, né, que vão crescendo, é bom, porque você cresce junto. Agora, multinacionais, empresas maiores, é outra coisa, mas as pessoas não têm isso hoje, né? Isso se reflete em todas as áreas, inclusive na igreja. Então, se a gente quer, o primeiro conselho é: se você quer ter uma grande vitória, permaneça firme, não desista. Quando as coisas estreitarem, quando a guerra se aquecer, quando os problemas surgirem e tocarem, não é momento de fugir, permaneça. Só se Deus te der uma direção muito clara. Mas não vem com aquela história assim: estou sentindo no coração, né? Disso ou daquilo, né? Uma vez uma pessoa falou assim para mim: pastor, mas eu não sinto no coração de dar o dízimo, né? Então eu tenho paz de Deus. A Bíblia diz que a paz de Deus é o árbitro do nosso coração. Então eu tenho paz em não dar. Então essa paz aí não é de Deus, essa paz aí é tua, né? Essa paz aí pode ser até do diabo, mas de Deus ela não é, porque a paz de Deus ela concorda com a palavra. Então, irmãos, quando a coisa ficar complicada, permaneça um pouco mais, ore mais. É tempo de jejuar, é tempo de buscar, é tempo de empunhar a espada, né? Desembainhar a espada e permanecer firme. Muitas provas que Deus permite nas nossas vidas são porque aqueles obstáculos que foram colocados ali estão nos preparando para algo maior. Se a gente fugir dos problemas, a gente nunca vai estar preparado para problemas maiores. Agora, se você enfrentar os problemas, se você ficar firme e vencer os obstáculos, você vai criar uma fé mais forte, mais robusta, você vai criar uma fortaleza espiritual. Amém? A gente precisa ser crente forte, a gente precisa ser crente que tenha uma fé corajosa, uma fé ousada, que seja uma fortaleza, que venha o vento, que venha a tempestade, que venha uma crítica, e ela bate ali: eu sou forte em Deus, porque eu aprendi a vencer
todos os gigantes que foram se apresentando diante de mim. Irmãos, eu cantei e coisei, né? E toquei e tal, então aí eu vou falar as palavras embaralham um pouco, tá? Me perdoe por causa disso. É o nervosismo. E a gente precisa ter essa fortaleza, porque amanhã, diga para a pessoa do seu lado, amanhã, não, diga com voz de varão e de valeta, diga amanhã, você vai precisar ser mais forte. Amém? Amanhã, os problemas serão sempre maiores, irmãos. Eles não são às vezes menores. As dificuldades vão aumentando. Então, você precisa estar forte para o dia de amanhã. E como que você vai se fortalecendo? Vencendo os obstáculos, permanecendo firme em cada dificuldade. Muitos querem grandes vitórias. Se a gente fizesse um culto assim, culto da vitória, né? Pregador internacional, e você vai receber uma bênção, às vezes lota a igreja, dependendo da igreja, lota. E muitas pessoas querem grandes vitórias. Eu quero grande vitória. Eu estou aí, nesse ano aí, rompendo em fé, em nome de Jesus, né? Rompendo os limites, porque eu preciso, eu quero, né, grandes vitórias. Mas a verdade é que grandes vitórias só vêm depois de grandes batalhas. Então, se você quer romper em fé, o desafio que virá diante de você será uma montanha. Amém? Amém. Pela fé a gente vai transpor montanhas. Então nós temos que desenvolver essa fortaleza espiritual, uma fé, um caráter inabalável em Deus, que nos ajude a enfrentar todos os desafios. Olha só, onde aquele povo aqui dessa história viu um obstáculo, eles olharam para aquele povo que estava vindo ali contra eles, e a galera toda olhou e disse: ali vem um exército, ali vem um povo. Eles viram um obstáculo, eles viram um problema, e eles fugiram por causa disso. Mas Samar olhou aquele momento, aquele problema, e ele disse: isso aqui é uma oportunidade. É uma oportunidade de eu engrandecer o nome do meu Deus e de eu vencer em nome de Jesus. Onde o povo viu um problema, Samar viu uma promessa. Amém? Amém. Quando você vê o problema, você olha para o problema ou você olha para a promessa? Quando Deus diz: eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Aqueles que estão nas minhas mãos, o diabo não pode arrebatar. Mas você e eu somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Essas são palavras, são promessas de Deus. Às vezes a gente olha o problema e foca no problema, quando nós temos que focar na promessa. Diga assim, bem alto comigo: eu preciso trocar o P do problema pelo P da promessa. Amém? Tem uma promessa sobre a minha vida, tem uma promessa sobre a sua vida, e ela vai se cumprir, independente do gigante, dos filisteus, de qualquer pessoa que se levante contra, porque Deus está conosco. Uma outra coisa que o povo viu um exército filisteu aqui e achou uma desculpa. O que o povo achou? Uma desculpa. Aquele povo veio com armas, aquele povo é maior, eles estão com sangue nos olhos, nós não conseguimos vencer eles, nós estamos em poucos. Começaram a achar um monte de desculpas e fugiram. Só que Samar, ele não viu uma desculpa, ele não encontrou uma desculpa, ele encontrou uma razão para permanecer. A gente precisa, em vez de encontrar desculpas, encontrar razões para permanecer firmes diante de Deus. Você pode encontrar uma desculpa para o seu casamento. Mas minha esposa não conhece a jararaca que ela é. Minha mulher não lava, não passa, não cozinha. Precisa fazer um curso daí. Meu marido, ele não
sei o que, e começa a achar um monte de desculpas. Em vez de achar desculpas, começa a achar razões. Qual é a razão? Deus nos uniu. Não sou eu que vou separar. Eu e ela, nós juntos, somos mais que vencedores. Nós vamos vencer, nós vamos passar. Você sabia, queridos, que pessoas que se casam, pessoas casadas, enriquecem 30% a mais do que solteiros? Aonde que está essa pesquisa aí, né? Você fala assim, onde que está? Se você fosse solteiro, provavelmente você seria mais pobre do que casado. Você teria menos recursos. Você sabia que uma pessoa casada vive 10 anos a mais do que pessoas solteiras? Então, em vez de achar problemas, dificuldades e desculpas, comece a achar razões para permanecer fiel, para cumprir aquilo que você assumiu diante de Deus e diante dos homens. Hoje eu não vou na igreja. Por quê? Qual a desculpa? Porque está chovendo. Eu falei, então está chovendo, está frio. Às vezes no Ministério de Louvor, uma pessoa manda no grupo lá assim, eu não vou, eu sou o líder do louvor lá, né, pastor, e aí vai lá no grupo lá, eu não vou porque eu trabalhei muito, estou muito cansado. Só você que trabalhou? E os outros? Eles não trabalharam também? Eles trabalharam mais que você. Então, em vez de achar uma desculpa, procure uma razão. Qual é a razão para eu estar no culto? Porque pode ser que esse culto seja o culto do meu milagre. Primeira razão é porque eu vivi a semana inteira e eu tenho que dar um dia para Deus, eu tenho que vir aqui, eu tenho que estar na minha igreja, eu tenho que estar com meus irmãos para fortalecer os meus irmãos, porque quando você não vem, você enfraquece a sua igreja. Mas quando você vem, você fortalece a igreja. São mais vozes cantando, são mais abraços, são mais orações, é mais comunhão, é mais dinâmica, é muito melhor quando a igreja está cheia, não é verdade? Mas quem que faz a igreja não estar cheia? Eu e você, quando a gente não vem. Então, em vez de achar uma desculpa, minha sogra chegou em casa, aí uma boa razão para você ir para a igreja. Minha sogra está em casa, eu tive que vir para a igreja. Glória a Deus, né? A minha mãe é daqui, eu sou do tempo, minha mãe fazia assim. A gente tinha que ir para a igreja domingo de manhã, escola bíblica dominical, a gente ia a pé 6 quilômetros voltar. De noite a gente tinha que ir para a igreja para o culto. E aí às vezes chegavam parentes lá em casa 5 horas da tarde, 4 horas da tarde, a gente tomava um café, 5, não lembro agora o horário, vamos dizer 5 horas da tarde, a hora que a gente começava a tomar banho, minha mãe já falava, gente, vai tomar banho que a gente vai para a igreja, você vai tomar banho e isso, come que a gente vai para a igreja. E às vezes ficava assim, você vai para a igreja também. Se você não for para a igreja, tchau. Porque 5 horas, 6 horas nós estamos saindo, nós vamos a pé e você vai junto, né? E a minha mãe é daquelas crentes assim, batista, ela fala assim, se você não for é porque você está indo para o inferno, viu? Você tem que cuidar, era parente, seja quem fosse lá, ela falava assim, e a gente falava, vamos ficar em casa, porque o tio está aqui, ela vai tomar banho agora, senão você vai apanhar, porque hoje é dia de cultuar a Deus. Deus é mais importante que parente. Ela falava assim, ela cutucava a galera que ia lá, e eu aprendi assim, né? Então, em vez de achar uma desculpa, acha uma razão para estar, né? Diz que tinha um rapaz deitado na cama jogando PlayStation e tal, e a mãe dele chegou para ele e falou assim, filho, levanta, né? Você tem que ir para o culto. Ele falou, mãe, hoje eu não vou. Não, filho, você tem que ir para o culto. Mãe, eu não vou, filho, você tem que ir para o culto. Me dá 3 razões para eu ir para o culto. Aí ela falou assim, filho, primeira coisa, você tem 40 anos de idade, né? Você já devia ser um homem. Segunda coisa, já está atrasado o culto, é aqui embaixo, né? O culto é embaixo da casa dele, o povo já está todo lá. Terceiro, você é o pastor. Então, queridos, pare de dar desculpa e dê esse compromisso, persevere, fique firme, porque muitas coisas boas vão acontecer. Deus vai
liberar sobre você vitórias grandes, em nome de Jesus esse ano. Permaneça firme, pare de fugir, pare de achar desculpa e ache razões. Amém? Amém. Não procure uma desculpa para terminar o seu casamento, procure uma razão para você lutar pela sua família. Amém. Não procure uma desculpa para não ir à igreja, uma razão para você servir a Deus. Em vez de encontrar desculpa, encontre razões que vão te dar grandes vitórias. Olha, Samar se atreveu a enfrentar o que ninguém do povo de Israel estava disposto a enfrentar. E foi o único. Ele foi atrevido, ele foi corajoso. Ele ficou ali e ele, vamos para o fight, vamos para a luta. Ele fez o que ninguém estava disposto a fazer. Ele fez o que ninguém estava disposto a fazer. Samar ficou sozinho ali naquele campo de lentilha, um campo de feijão. Alguém que gosta de lentilha, vem aqui na frente, eu vou orar para você. Que isso? A minha mãe passou numa frutaria esses dias e falou: filho, tem quiabo aqui. Eu falei: daí, mano? Que quiabo? Lentilha. Ele pega na festa do ano novo e faz. Você precisa orar mais, é brincadeira, tá? Mas assim, um campo de lentilhas, um campo de feijões, algo assim talvez que ninguém desse muita consideração para aquilo. Mas Samar disse: não, isso é meu campo de lentilhas, isso aqui é meu, não pode ser quiabo, ser giló, eu plantei, foi Deus que me deu, então eu vou defender isso aqui. E ele ficou ali sozinho. E olha, um dia eu estava numa reunião da igreja, era uma reunião de presbíteros, e eu estava assim na frente da igreja sentados, acho que tinha umas 15, 20 pessoas. E o pastor estava falando ali alguma coisa, lá na porta da igreja entrou um cara bem alto e endemoniado. E a hora que ele entrou ali ficar aqui, a hora que ele entrou ali na igreja, ele já deu aquele olhar sinistro, aquela risada, né? E olhou para a galera. Eu estava do lado de um presbítero que era mais avivado, dizia ele, né, que tinha participado de um avivamento lá em Goiânia, que teve nos anos 90, então ele era mais espiritual. E eu era um jovem, sei lá, 18, 19 anos de idade, estava naquela reunião, e aí ele pegou e falou assim: Daniel, vem comigo. Olhou para o demônio e falou assim: entra na salinha. Tinha uma salinha, um berçário atrás, lá no fundo da igreja, assim, com uma porta de vidro, tem até hoje lá. É a mesma igreja, e a gente entrou naquela salinha, e o cara era meio altão, eu era pequenininho, o outro presbítero lá, não era alto também, e ele pegou e começou a orar: em nome de Jesus. Ele fez aquela cara de fé, de bravo, e falou: em nome de Jesus eu te expulso daqui, Satanás, e tal. E o cara: eu vou matar vocês, e não sei o quê. E ele orou mais forte ali, irmãos, e ele falou assim: sai, meu Deus. O cara falou: não sai. Estourou a lâmpada. Nós estávamos embaixo da lâmpada, estourou, pó! Fez um barulho, a sala ficou escura. Ele bateu no meu ombro e falou assim: Daniel, já volto. O presbítero abriu a porta e foi. Eu fiquei com o demônio em casa e dava risada e olhava: meu Deus, cara, eu não sabia demorar naquela época. Tirei ele olhando assim para mim: cadê o presbítero? Eu não conseguia nem me mexer, eu fiquei travado assim. E aí ele pegou, aí eu falei assim: vou orar, né? Peguei e orei e falei assim: sai em nome de Jesus. Baixinho assim, não gritei, eu falei assim: eu te ordeno, sai daqui em nome de Jesus. Ele pegou e saiu correndo da igreja. Aí eu, aliviado, peguei, falei: vou lá, né? Vou procurar o presbítero, né? Acho que ele morreu. Eu volto, quando eu chego na reunião, o presbítero sentado com a Bíblia aberta, conversando com o seu irmão. Eu falei: irmão, o que aconteceu? Você me deixou sozinho lá? Ele falou: não, acho que explodiu a lâmpada, eu fiquei com medo, eu saí e fugi. E me deixou lá sozinho. Me deixou sozinho. Então, querido, tem muitas que você vai estar sozinho mesmo. Não tem pastor, não tem ninguém, é você com Deus. E você terá a opção.
e poder de Deus para vencer essas batalhas em nome de Jesus. Samar fez o que ninguém quis fazer e recebeu a vitória que todos queriam ter. Todos queriam vitória, mas só ele fez o que ninguém queria fazer, e por isso recebeu o que todos queriam ter. O melhor de Samar resplandeceu no meio da batalha. Sabe, querido, o seu melhor, ele vai aparecer, ele tem que aparecer nas dificuldades. Quando as coisas ficam feias, não tem que aparecer o nosso pior. Quando a gente fica bravo, chuta a porta, sai com o pneu do carro cantando, começa a falar palavrão, começa a xingar, começa a ser grosso. Não. Quando as batalhas vierem, tem que sair de nós o melhor. Tem que sair o homem de Deus, a mulher de Deus, o homem de fé, a mulher de fé que está aí dentro, amém? Que Deus plantou aí dentro de nós, em nome de Jesus Cristo. Então, por quê, irmão? Porque cada obstáculo que a gente tem, que a gente enfrenta, tem dentro dele uma recompensa. Cada problema tem dentro dele uma recompensa. Sabe quando o gigante Golias apareceu ali diante de Davi, junto com o gigante aparecia também uma recompensa. Qual que era a recompensa? Quem matar o gigante vai ter isenção de impostos, vai ter o favor do rei e ainda vai casar com a filha do rei. Você lembra da história? Davi foi lá e falou: quem é esse cara aí? Mas antes ele falou assim: escuta, quem vencer esse homem aí, o que ele vai ganhar? Qual é a recompensa para quem vencer Golias? Ele não foi tolo não, ele disse: eu vou lutar, mas eu sei que tem uma recompensa. E se eu e você aprendemos isso, que todo obstáculo, que toda dificuldade tem uma recompensa, nós vamos nos armar em fé e vamos lutar em nome de Jesus, porque depois da luta virá a vitória em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Então não peça que Deus tire os obstáculos. Às vezes quando a coisa vem, a gente fala: Senhor, me livra disso, tira isso, tira, afasta essa pessoa da minha vida. Não. A gente tem que orar e dizer assim: Senhor, me dá forças, me dá a tua palavra para que eu possa vencer esse obstáculo, para que eu possa vencer esses gigantes, para que eles caiam em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Não peça a Deus uma vida fácil, peça a Deus fé, constância, força para enfrentar os inimigos, porque a determinação para defender a nossa casa, a nossa família, é aquilo que vai garantir uma grande vitória. Amém? Você sabia que, vocês moram perto do aeroporto aqui, né? Sabia que até os aviões precisam do vento contrário para subir, para levantar voo? Se não tiver aquele atrito com o vento, ele não embica, ele não levanta. E da mesma forma, Deus permite ventos contrários na nossa vida para que a gente permite, para que a gente tome uma posição e avance para aquilo que Deus tem. Então Deus permite que venha contra você, para que você saiba que Ele está a seu favor. Quando um problema vier, não diga assim: cadê Deus? Não, saiba, já está junto com isso, ele já está assim: veio o problema, Deus já está a meu favor. Deus já me deu o escape, Deus já me deu o livramento, porque o que eu preciso está em Deus. Amém? Tudo o que você precisa, quando aparecer qualquer problema, Deus não vai pôr a mão na cabeça e dizer assim: como é que eu resolvo o problema do João agora? Jesus, como é que eu resolvo? Como é que a gente resolve? Não tem isso com Deus. Já está tudo preparado. Todo milagre, toda bênção, todo poder, toda unção já está ali. O que nós precisamos fazer nunca foi falta de poder, nunca foi falta de ação de Deus, sempre é falta de posicionamento. Quando nós nos posicionamos, Deus libera aquilo que Ele já preparou. Amém? Amém. Você se posiciona, você diz assim: eu vou ser generoso. O dízimo está dentro de generosidade, né? Eu vou ser generoso, e não é só questão de ser dizimista, mas eu vou dar, eu vou ofertar, eu vou ajudar pessoas. Quando você se posiciona, Deus libera uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, assim nos dará também. Porque com a medida com que você mede, com o posicionamento que você tem, Deus libera
fé naquilo que os céus têm para a minha vida e para a sua vida. Então sempre é posicionamento. Por isso que quando o Samar se posiciona, ele tem a vitória, e ele traz a vitória. E é isso que a gente precisa fazer. Nós não precisamos que tudo esteja a nosso favor, querido. A única coisa que a gente precisa é saber que Deus está a nosso favor. Nós precisamos saber e entender que Deus está conosco, que Ele é aquele que garante a vitória para nós. Amém? Você pode ficar em pé em nome de Jesus? A gente quer viver coisas extraordinárias e sobrenaturais da parte de Deus, mas para isso nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos colocar mais uma vez diante de Deus e dizer para Deus: Deus, nós estamos aqui. Eu não sei qual é o campo de lentilha que você tem que defender nesses dias, qual é a sua luta, qual é a sua dificuldade, mas eu sei que o que você precisa, o que eu e você precisamos, é tomar uma posição, é não retroceder, mas é firmar os pés e dizer: Senhor, eu vou ficar aqui, eu vou defender a minha casa, eu vou defender a minha família, eu vou defender o meu trabalho, eu vou defender a minha igreja, eu vou me posicionar aqui, e eu tenho certeza que o Senhor vai me dar a vitória, em nome de Jesus. Amém? Amém? Feche seus olhos um instante. Talvez você tenha, como eu falei aqui no começo, né, grandes lutas, grandes dificuldades, mas que o Senhor renove a sua força, que o Senhor renove a sua esperança, que o Senhor renove a sua perseverança nesses dias, que aquilo que é necessário para mim e para você não está em coisas e não está em pessoas. O que nós precisamos está em Jesus Cristo, está em Deus. Toda sorte de bênçãos, toda solução, todo livramento, toda prosperidade, toda graça, todo amor, toda firmeza, tudo que nós precisamos está nele. Então, Pai, nós oramos essa noite e nós pedimos: nos ensina, Senhor, a perseverar, nos ensina, Senhor, a tomar posição, nos ensina, Senhor, a crer que o Senhor está no controle de todas as coisas em todo o tempo, e que cada um aqui, Senhor, possa viver testemunhos de coisas grandes e tremendas que o Senhor já fez, está fazendo, está liberando sobre esta igreja, sobre este povo, nesses dias, independente do que os inimigos estão dizendo, independente do que as pessoas estão falando, ou que a nossa própria mente está dizendo. Existe algo e uma mensagem que vem do céu, em nome de Jesus, e essa mensagem que nós ouvimos, que nós acreditamos, que nós nos posicionamos diante do Senhor, crendo que o Senhor nos fortalecerá. Receba, querido, força do Senhor, receba renovo do Senhor nessa noite, que em nome de Jesus Ele abra os teus olhos, Ele incendeie o seu coração, Ele fortifique a sua mente, em nome de Jesus, para que todas as suas atitudes sejam firmadas na fé, baseadas na fé, na palavra de Deus, na fé de que Ele está conosco em todas as situações da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos todo ataque do diabo, na enfermidade, com enfermidade, na saúde, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro cura neste lugar. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, toca a parte do corpo que está enferma agora, e libera, Senhor, a vitória, libera a cura, em nome de Jesus. Talvez alguém que está tomando um remédio forte, e que esse remédio faça um efeito, Senhor, poderoso também, e logo deixe de tomar esse remédio, não seja mais necessário, em nome de Jesus. O Senhor é aquele que toca o rim, os pulmões, Deus, o cérebro, o sangue, Deus, as células, as veias, os ossos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que nós cantamos aqui, o Senhor é aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Nós entregamos as nossas vidas diante do Senhor e te pedimos, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Amém?
Amém, querido? Você pode aplaudir a Jesus?